Pai e do Filho e do Espírito Santo. Saúde e paz a você que agora nos acompanha neste momento de oração e reflexão da Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar o Evangelho do 11º domingo do tempo comum, celebrado neste domingo, dia 14 de junho de 2020. Pegue a sua Bíblia e vamos ler a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 36, 10 e 8. Mateus, capítulo 9, versículos 36, 10 e 8. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão o Zelota e Judas Iscariotes, o que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caros, o Evangelho desse 11º domingo do tempo comum vai nos mostrar Jesus diante de um povo sofrido, diante de um povo abandonado, um povo abusado, um povo esquecido. Jesus olha aquela grande multidão e se compadece, ou seja, tem compaixão, porque aquela multidão era como ovelhas que não tinha pastor. As autoridades civis e autoridades religiosas da época de Jesus não ligavam para a multidão. O povo pobre, simples, sem dinheiro, sem comida, sofredor, estava ao vento. Então Jesus olha para aquela multidão e se compadece. Em primeiro lugar, nós temos que entender o que é compaixão ou o que é ter pena. Na maioria das vezes nós temos pena das pessoas. Olhamos, sentimos dó, mas não nos comovemos muito por dentro. Compaixão não. Compaixão significa retorcer-se por dentro, retorcer as vísceras, o coração, e se colocar no lugar do outro como se sentisse aquilo que o outro está passando. E Jesus sentiu isso. Viu aquela grande multidão que estava perdida. E essa imagem da ovelha sem pastor é muito significativa, porque nos rebanhos, quando as ovelhas não tinham pastores, eram ovelhas soltas. Ficava à mercê de ladrões, de lobos ferozes, não tinham verdes pastagens, encontravam a morte. E o povo estava caminhando assim. Então Jesus, vendo aquela realidade, chama os discípulos e convida os discípulos a rezarem. Rezem e peçam a Deus que envie operários para a messe, porque a messe é grande e poucos são os operários. Nós somos esses discípulos de Jesus, que devemos rezar incessantemente para que Deus envie operários para essa grande messe, pois igual na época de Jesus, acontece em nossos dias. Existe hoje uma grande multidão que anda como ovelhas sem pastor, em nossas realidades, cidades, comunidades e assim por diante. Depois Jesus então vai tomar uma atitude, vai escolher dentre os discípulos 12 homens
para serem 12 apóstolos. E por que 12 homens foram escolhidos? Porque ali estava sendo criado o novo povo de Israel. Assim como no Antigo Testamento existiam as 12 tribos de Israel, agora no Novo Testamento, o novo povo de Deus, guiado por esses 12 apóstolos, as novas 12 comunidades de fé. Nós ouvimos no Evangelho os nomes dos apóstolos. E se nós observarmos e analisarmos cada um, foram homens de caráter diversos. Um era pescador, o outro como cobrador de impostos, visto como ladrão, mas se converteu e seguiu a Jesus. Um era revolucionário e um até traidor. Jesus escolhe então na diversidade dos discípulos para nos mostrar que todos podem ser discípulos. Basta se converter, basta querer assumir com responsabilidade o caminho do Evangelho. Depois de escolher os 12 apóstolos, Jesus então vai orientá-los para o caminho da missão. E é muito bonito porque Jesus vai orientá-los a ir em lugares primordiais, aonde existe mais necessidade. Jesus diz aos seus apóstolos para irem às ovelhas perdidas da casa de Israel, porque naquele momento é ali que precisava da atuação dos apóstolos. Jesus nos chama hoje a irmos a lugares mais necessitados, deixar aquilo que é supérfluo, aquilo que é secundário de lado e ir evangelizar a quem mais precisa, socorrer a quem mais tem necessidade, ir aos mais sofredores. É muito bonito porque o Evangelho vai dizer que Jesus deu poderes aos apóstolos para expulsar demônios e curar enfermidades. Jesus dá esse poder aos apóstolos, dá esse poder à sua igreja, nos dá esse poder. Ou seja, se nós nos colocamos a caminho da missão, se nós decidimos realmente evangelizar as pessoas, nós temos o poder vindo de Jesus de curar as enfermidades das pessoas, enfermidades físicas e espirituais. Com a presença de Jesus, com a palavra de Deus, somos canais desta graça que vem de Deus, que vem do Cristo. Por isso, meus irmãos, tenhamos o compromisso de seguir o Evangelho, tenhamos o compromisso de seguir o nosso discipulado. A partir do dia que fomos batizados, nós temos esse compromisso de anunciar. O Evangelho termina dizendo uma frase muito importante: de graça recebestes, de graça deveis dar. Quantas graças nós recebemos de Deus, sem nada pagar? Quantos bens espirituais e materiais? Ora, se nós recebemos tantas dádivas de Deus, tantas graças, tantos dons, de graça, gratuitamente, assim nós devemos fazer e levar todo este bem até as pessoas, aos mais pobres, aos mais simples, aos mais necessitados. O Evangelho de hoje então nos mostra o cerne da igreja, ou seja, para que a igreja existe? Para ser missionária. Se a nossa igreja católica apostólica romana não for missionária, ela não tem motivo de existir. Seja um missionário, seja um apóstolo, seja um discípulo de Jesus. Peçamos à Virgem Maria que nos cubra com seu manto sagrado e que nos ensine a ser verdadeiros discípulos de seu Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre sua família, permaneça para sempre a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe este vídeo com a sua família, com seus amigos. Esteja conectado conosco aqui nas redes sociais do Santuário Arquidiocesano de Santa Luzia. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.